Vamos para mais um solo então, o penúltimo. É o solo espinhoso. Quantas coisas importantes nós temos aqui, meus irmãos. Vamos resumi-la em função do nosso tempo restrito. Veja só. Se você ler Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8, registra aí por favor. São os 3 lugares onde a palavra do semeador está registrada. Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. E se você reunir as narrativas, você vai ver que os espinhos, quando são interpretados pelo nosso Senhor nesses 3 evangelhos, há acréscimos do significado deles. Então há coisas que Marcos diz, que Mateus não diz, há coisas que Lucas diz, que Marcos não diz, e assim sucessivamente. Então, o que é que nós vamos colher aqui? Nós vamos buscar todos eles. Não vamos fazer agora, e já vou resumir para os irmãos então. Quais são os espinhos quando nós consultamos os 3 evangelistas? Deixem-me citá-los aqui então. Acho que antes disso preciso dizer alguma coisa ainda, para irmos por passo. Primeira coisa, é dito que o espinho, o coração aí, que é tipificado pelo solo, né, pela semente, a semente interagindo com o coração, que essa semente foi sufocada. Preste atenção. Então, esse coração aí está sufocado, porque a semente foi sufocada. Em Mateus 13 e Marcos 4, para que você tenha referência, Mateus 13 e Marcos 4, a mesma parábola. É dito que os espinhos sufocam, ouça com atenção, a palavra. Mateus e Marcos. Os espinhos sufocam a palavra. Está mais aí uma nuance diferente. Porque Lucas 8, olha aí no verso 14, vai dizer que os que ouviram é que foram sufocados. Ouviu bem? Você viu como o Espírito Santo fez a combinação? Então, em Mateus e Marcos, os espinhos sufocam a palavra viva, a semente. Mas em Lucas, os que ouviram foram sufocados. Então nós entendemos, né, por consequência, está subentendido, foram os corações que foram sufocados. Porque os que ouviram foram sufocados. Então olha a combinação aí. Coração sufocado e semente sufocada. Quando você reúne as 3 narrativas. Primeira coisa importante. Agora, vamos lá para os espinhos. Primeira coisa importante sobre os espinhos. Um resumo. Lucas vai dizer, verso 7, quando o Senhor está enunciando a parábola, cresceram com ela. Lucas 8, 7. Muito importante. Crescer junto com a semente germinada. E que talvez não, certamente, ela já tem grão cheio nela. Porque é dito aí ao final que os seus frutos, então já tem fruto, já tem grão na espiga. Mas está dizendo que os frutos não chegam à maturidade. Não chegam a amadurecer. Meus irmãos, maturidade espiritual é o foco do nosso chamamento. Mais uma vez, o livro de Hebreus é tão claro e tão lindo nisso, não é? Fomos chamados com uma vocação celestial para a maturidade. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Hebreus 6, maduro, maturidade, não é? E o resultado dela em Hebreus 12. Herança, prêmio, galardão, recompensa. Sobre os espinhos, então, 3 implicações para você meditar. A primeira, sufocamento é um processo lento, não é? Decapitação é um processo rápido, muito rápido, mas sufocamento é um processo lento. Então, tanto a semente quanto o coração, quando nós já fizemos aí a combinação, foram sufocados. Então, um coração sufocado e uma semente sufocada é um processo lento. Vamos guardar isso. Primeiro, para você pensar, meditar diante do Senhor. Segunda implicação importante. Esses espinhos cresceram com a plantinha, que aliás, como falamos, produziu grãos. Então nós temos 2 coisas, olha. Se a semente foi lançada nessa terra, entre os espinhos, quanto à terra, não é dito que ela é má. Então, outro detalhe importante aí, presta atenção, não é rochoso, solo rochoso, não é beira do caminho, terra normal. Nada é dito negativo sobre essa terra. É dito que nela tinha espinhos, apenas. E a terra devia ser tão boa que o espinho cresceu junto, né? Embora o espinho não precise de terra muito boa para crescer, né? Mas está lá, plantinha e espinho. Agora, a segunda implicação aí, então,
esses brotos de espinhos deveriam ter sido arrancados inicialmente. Não é? Por que eles cresceram juntos? Por que vendo esses espinhos, eles não foram tratados, tirados? Nós vamos ver quais são eles daqui a pouco. Deveriam ter sido arrancados, para que a semente pudesse frutificar. Terceira coisa sobre os espinhos. Número 3. Os espinhos exaurem ou expoliam o solo. Não é por isso que nós tiramos erva daninha do jardim, por exemplo? Não é? Tanto porque ela pode sufocar lá o que é bom, quanto porque ela expolia o solo, lógico, ela está tirando a energia do solo para ela, não é? Então são 3 coisas importantes sobre os espinhos. Estão aí. Agora, o que são eles? Para irmos concluindo. Olhe lá quando nós reunimos os 4 evangelhos. Faça esse exercício, irmão. Você vai ver que lindo. Primeiro espinho, são 4 então. Nos 3 evangelhos temos 4 tipos de espinho. O primeiro, cuidados da vida. Primeiro espinho. Para a sua meditação, Mateus 6. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber e vestir, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Observai as aves do céu, observai os lírios do campo, etc. Numa pequena seção, é a segunda metade de Mateus 6, vai do verso 21 até o final, de Mateus 6, 25. Mateus 6, 25 até o final. Mateus 6, sim. Ansiosa solicitude pela vida. Sabe o que acontece aí? 6 vezes o Senhor menciona a palavra, no original grego, merimnao, que significa ansiedade. Que na revista atualizada é traduzida por outra palavra também. Escute bem. Preocupação. E uma terceira palavra, inquietação. Ansiedades, inquietações e preocupações. Mas só na nossa tradução, porque no grego todas elas é merimnao, ansiedades. Então em um pequeno trecho o Senhor usou 6 vezes essa palavra. E o texto não apenas reforça o desejo do Senhor que nossos corações estejam livres de preocupações. Embora nós tenhamos preocupações, nós somos governados por elas. Agitados, perturbados, desorientados, incapazes de orar, incapazes de adorar, incapazes de servir, incapazes de ter comunhão, incapazes de nos concentrarmos numa reunião, muitas vezes. Ansiedades, inquietações, preocupações. Não sermos governados por elas. O Senhor dá a chave para que isso não aconteça. Sabe qual é? Vou te citar. Observai as aves do campo. Observai as aves do céu. Observai os lírios do campo. O Senhor está nos chamando a atenção para algo que precisamos observar. Sabe o que é? O cuidado do Pai Celestial. Nosso irmão nos falou tanto hoje pela manhã, de forma tão bonita, sobre o Pai, para os que estiveram aqui, não foi? Irmão, de que vale isso, se não for uma posse do nosso coração? Não é? Como precisamos entrar mais profundamente nessas verdades, não sermos uma geração de órfãos espirituais. Quanto a paternidade de Deus precisa ser recuperada em todos os sentidos, até mesmo quando oramos. Onde está o Pai quando nós oramos? Será que vemos que o Pai e o Filho são pessoas distintas, embora inseparáveis? Uma única essência, mas que subsiste em 3 pessoas distintas? Que o Pai não foi crucificado, que o Pai não é o Filho e que o Filho não é o Pai? Será que vemos isso com clareza? Como Paulo via com clareza, não é? Me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família. Eu oro para que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito, sabedoria e revelação. Então, irmãos amados, que o Senhor nos ajude a recuperar o significado espiritual da paternidade de Deus. Porque é do coração paterno de Deus que provê, que foi proveniente todas as coisas. A encarnação do Verbo, a redenção, o propósito eterno, o nosso chamamento, vocação celestial, tudo. Tudo começa com o Pai e termina com o Pai. Então o Senhor diz, observai. Sabe o que mais diz? Considerai. Considerai como crescem os lírios do campo. Sabe o que é considerar? Não fica aí dando só uma olhadinha geral, não. Lança em tua
conta. Considere como crescem os lírios do campo. Observai, considerai. O último imperativo em Mateus 6, sabe qual é? Buscai. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça. E todas estas coisas, alimento, vestuário, subsistência, vos serão acrescentadas. Nós cremos nisso. Certa vez, irmão, sabe que eu vi um irmão dizer, infelizmente, há muito tempo atrás, ele estava quase que ridicularizando. Quase. Por pouco ele não ridicularizou. Um texto do Salmo que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, inútil vos será levantar de madrugada, acordar cedo, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Meus irmãos amados, será que o Senhor realmente faz isso ou não? O que você acha? Você acha que é o seu braço que tem obtido o teu sustento? Você nem braço teria se não fosse da parte dele. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amém. Bendito seja o nosso Senhor. Então observai, considerai, buscai. Primeiro espinho, cuidados. Cuidados do mundo. Vamos para o próximo. Aqui nós estamos reunindo então os três evangelhos. Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. Próximo grupo de espinhos. Engano das riquezas. Outras versões traduzem sedução das riquezas. Engano das riquezas. Por que as riquezas enganam? Quando o homem pecou, a primeira palavra, podemos assim dizer, que saiu dos lábios de Adão, na verdade foi a primeira mesmo. Quando ele estava em pecado e escondido atrás de árvores do jardim, qual foi? Ouvi a tua voz no jardim e eu tive medo e me escondi. Pecado, alienação de Deus, medo. Por que as riquezas enganam? Porque elas vão nos dizer: se você me possuir mais, me possuir mais, me possuir mais, você não terá mais medo. Mas sabe o que acontece? Quanto mais se possui, mais medo se tem. Mais medo. A casa do pobre lá na favela não tem cerca elétrica e nem aquela coisa israelense que coloca assim em cima. Não é? Ele precisa aprender, se ele crê no Senhor, a realmente esperar nele e crer. Mas a casa do rico tem grade em cima, cerca elétrica em cima, guarda por fora e cachorro por dentro. Né? Medo. Medo. O medo nunca vai abandonar a humanidade. Pode ter o que for. E se está muito bem guardado lá, quem sabe não sai de casa. Tem medo de ter um aneurisma, um AVC. Né? Medo, 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 medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo traz tormento. Mas porque aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, não tem um amor pleno, né? Um amor maduro. Por isso ele teme. Então, meus irmãos, engano das riquezas. Sabe o que Agostinho disse? Está lá na sua obra chamada Confissões, 4º século. Agostinho, bispo de Hipona. Ele escreve assim: execráveis são as prosperidades do mundo. 2 vezes execráveis. Execrável significa desprezível. Execráveis são as prosperidades do mundo, 2 vezes execráveis. Seja pelo temor da adversidade, seja pela corrupção da alegria.
Agostinho era outro, que era filósofo, né? Então, se lê uma frase dessa, precisa de um mês para deglutir. Ele está dizendo que quanto mais se tem nessa vida, mais se tem temor da adversidade. Ah, se eu perder, ah, se eu perder, ah, se eu perder. Não é? Faz seguro até de unha para não encravar. Então, seja pelo temor da adversidade, ou seja pela corrupção da alegria. Porque as prosperidades do mundo em si mesmas nos dão uma alegria corrupta. E alegria em bens é a verdadeira alegria. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Será que é autossugestão? Vamos fazer aqui um trabalho psicológico para eu me contentar então com o que eu tenho. O versículo continua assim. Porque ele tem dito. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Eu nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Sabe o que esse versículo está fazendo? Ele está contrastando coisas com ele. As duas palavras estão lá. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito. Eu nunca te deixarei. As coisas vão te deixar. Cedo ou tarde, elas vão te deixar. Mesmo que seja pelo caminho oposto. Você vai deixá-las. Mas ele tem dito, eu nunca te deixarei. Eu jamais te abandonarei. Aí o autor de Hebreus continua assim, por isso, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, medo, não temerei. Que me pode fazer o homem? Sabe o que alguém já disse sobre a morte? O rei dos terrores. A morte, hoje, sobre os santos, ela só tem o poder de nos transportar de uma esfera onde ela exerce o seu domínio, ainda, para uma esfera onde ela não tem domínio nenhum. Por isso é preciosa ao Senhor a morte dos seus santos. Seja a vida, seja a morte, seja as coisas do presente século, do porvir, tudo é vosso. Voz de Cristo e Cristo de Deus. A morte é nossa, porque ela foi vencida totalmente em Cristo e se tornou uma mensageira de bem-aventurança eterna. Então não só a vida é nossa, mas a morte é nossa. As coisas do presente são nossas, as coisas do porvir também são nossas. Tudo é vosso, e voz de Cristo e Cristo de Deus. Então, engano das riquezas. A palavra no grego específica para engano aqui, sabe qual é? Fraude. Uma outra possível, falsidade. Outra ainda, sedução, meus irmãos. Riquezas em si mesmas, têm uma aura, me permita essa palavra, porque entendo que o ensino bíblico é que o Senhor chama de posses, de bens, de mamon, ou de dinheiro, né? Não é apenas um elemento neutro, entendo que não. Porque ele usa o mamon, se referindo a esse Deus, né? Com M maiúsculo, então ele está se referindo a uma potestade. Assim entendo. Respeite se você entende diferente. Então ele diz, não poder servir a Deus e a mamon. Deus é Deus e mamon, um Deus com D minúsculo, né? Significa que bens, posses, dinheiro, coisas, elas são energizadas por potestades, porque tem o poder de seduzir o nosso coração. Compreendeu o que quero dizer? Então, engano, fraude, falsidade, sedução das riquezas sufocam a palavra. E como vimos no outro evangelho, aqui em Lucas mesmo, né? Sufocam os que ouviram, ou sufocam o coração. Então faça o exame disso aí, mais detalhado. Vamos lá para ir terminando. Próximo grupo de espinhos, deleites. Deleites. A palavra grega original, edonê. Edonê. De onde temos no nosso português, hedonismo. O que é hedonismo mesmo? Hedonismo significa viver para o seu próprio bem-estar. Viver para os seus prazeres. Edonê. É a palavra usada aqui. Então a semente foi sufocada por deleites, por prazeres, por uma busca interminável de bem-estar.
Irmãos, nós não vivemos para ter bem-estar. A questão é que o nosso Deus é tão maravilhosamente abençoador, generoso, que, claro, Ele se ocupa da vida física dos seus filhos, como se ocupa em todos os aspectos da vida. Então, sim, o povo de Deus é, em qualquer sociedade desse mundo, o povo mais cuidado em todos os aspectos. É o povo mais instruído. Olha o nosso país. Sabe o que as estatísticas dizem? Que entre o povo evangélico, assim chamado, todo ele, você pode incorporar aí, porque a estatística é assim, é o povo mais alfabetizado e que melhor sabe interpretar o que lê. Porque hoje aluno de 9º ano lê, muitos deles mal, e não sabe interpretar o que ele leu. 9º ano. 9º ano, 1º grau completo. Não é assim? É assim. Conhecemos muitos professores aí, em todo lugar. Esse aí é o testemunho deles, né? As crianças não sabem mais o que estão lendo. Bem, entre o povo de Deus, a estatística é outra. Sabe por quê? Por causa da Bíblia. Os pais são cuidadosos em ensinar seus filhos a lerem, aprenderem a ler bem e interpretarem, porque os pais querem que os filhos conheçam as Escrituras. Que maravilha, meus irmãos. E quantas questões naturais? Olha economicamente. Você tem famílias do mesmo ganho financeiro. Mesmo ganho financeiro. Veja quem vive melhor, o ímpio ou o cristão? O cristão. O cristão não gasta seu dinheiro com vícios, não é perdulário, é ordenado, ou deveria ser, né? Deveria ser. Graças ao Senhor, penso que a maioria seja. Então, muito diferente daqueles que não conhecem o Senhor. Todos os níveis, todos. Então, aí está, deleites, hedone. Queria fazer um contraste com relação a isso. O Salmo 36, um lindíssimo salmo, ele diz assim, lá no cerne dele, verso 7, diz assim, Salmo 36, 7. Quão maravilhosa, ó Deus, é a tua benignidade, ou a tua misericórdia. Quão maravilhosa é. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Escute agora isso. Fartam-se da abundância da tua casa. E agora? E nas torrentes das tuas delícias lhes dás de beber. Outra forma de traduzir esse versículo. Nos rios dos teus prazeres lhes dás de beber. Meus irmãos, quanto mais o nosso amado Senhor for o prazer do nosso coração, menos nós seremos buscadores de prazeres, ou hedonistas. Mais prazeres, mais viagens, mais lazer, mais distração, mais e mais e mais. É claro que não está errado você viajar para onde for, para ter o seu descanso de férias. Óbvio que não. A questão é, qual é a busca do nosso coração? Já que, irmãos, quando vão para a praia, nem Bíblia leva, né? Não, agora deixa lá, quando eu voltar eu pego ela de novo. Agora é lazer, agora é descanso, né? Certo irmão do passado disse assim, na linguagem dele, ele diz assim, religião é aquilo que fazemos com o nosso tempo livre. É uma linda frase, considerando que ele usou religião no bom sentido da palavra, né? Quando nós temos tempo livre, você não está trabalhando, estudando, focado lá em alguma coisa, o que você faz com o seu tempo livre? Onde está sua mente, seu coração? O que tem aí dentro? O que está rodando aí dentro de você? Quando você está caminhando pela rua, está lá no seu chuveiro, está com a cabeça no travesseiro, está quietinho no seu canto. Religião é o que fazemos com o nosso tempo livre. O último grupo de espinhos, e vamos terminar. Sabe como ele é enquadrado por Marcos? Esse aí está em Marcos. Ele fez um enquadramento muito interessante, só ele faz, Marcos 4. Ele diz assim, demais ambições. Ele fez um pacote, não é? Marcos aí. Demais ambições. Porque ele já falou das ambições que estão ligadas a cuidados da vida, ambições que estão ligadas a prazeres, né? Agora, enganos de riquezas. Agora ele vai dizer, demais ambições sufocam a palavra. Mais uma vez, nossos corações precisam ser sondados. Do que é que nós temos
ambição. Interessante, o Salmo 23, conhecido e decorado por muitos de nós, começa assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você sabe como está a versão em inglês? Mas quero citar a tradução dela bem literal, porque em inglês você vai ter assim: The Lord is my shepherd, não é isso? I shall not be in want, ou seja, nada me faltará. Agora, olha esse I shall not be in want. Literalmente, agora, nós podíamos dizer assim: o Senhor é meu pastor e eu não estarei em desejos, eu não estarei em quereres, ou eu não estarei em falta, achando que sempre está faltando alguma coisa. In want, em falta, em desejos, e mais, agora tem isso, tem que ter isso, tem que ter mais aquilo. Então, demais ambições sufocam a palavra. Terminando então, seus frutos não chegam a amadurecer. A palavra para amadurecer é uma menção única em todo o Novo Testamento. É aquele telesforeu que eu citei para os irmãos. Só aqui o Espírito Santo usou, só aqui em Lucas. Em nenhum outro lugar. Teleo e esse esforeu, ou esporo. Palavra desconjugada não dá um sentido pleno, né? Mas quando colocadas juntas, reaglutinadas, então, telesforeu, fala de uma semente que chegou à maturidade. Por isso é traduzida como amadurecer. Agora, olha como ela é usada. Olha que interessante o exame da palavra no texto original. Olha como nos ajuda. Primeiro, guarde para você pensar. Esse telesforeu, Lucas era médico, lembra? E um cientista, né? Assim era Lucas. Um médico, um cientista. Minucioso. Então ele usou essa palavra aí porque ela é mencionada para plantas, por isso ela está aí nessa parábola, se referindo a frutificar plenamente. Frutificar plenamente, plantas. Ela é mencionada para mulheres grávidas. Olha que interessante. O que é telesforeu para mulheres grávidas? Significa gerar um filho perfeito. Certo? E ela é mencionada para animais. Olha a menção para animais, o que significa? Significa criar um filhote até a vida adulta. Como nós sabemos que os animais fazem, né? E quando liberam suas crias, é quando por instinto eles compreendem que já está na hora deles viverem sozinhos, né? Então esse telesforeu é aplicado para animais também, que o papai e a mamãe lá vão cuidar do filhotinho, seja até de ave, inclusive, aves, né? Ou mamíferos, vão cuidar dele até que ele tenha condição de seguir bem para a vida adulta. A palavra é aplicada aí. Então essa foi que Lucas usou. Seus frutos não chegam a amadurecer. Agora, vamos terminar rápido com a boa terra. É o último tipo de solo, a boa terra. Vamos lá no que é essencial sobre ela, para não avançarmos tempo demais. Retém a palavra. Só Lucas registra assim. Está aí, já citamos no capítulo 8, verso 15. Vamos lá de novo para buscar essa palavra no original. Reter a palavra, o termo como foi usado aí, para usar uma ilustração que vai nos ajudar, significa: o navio está trilhando seu curso no mar, e o seu capitão está em todo o tempo atento a duas coisas principais. Primeiro, é claro, a rota. Se a rota estiver errada, está tudo perdido, né? Então ele está atento à rota e ele está atento à velocidade da embarcação. Que interessante, irmãos, e que lindo, me parece. Quando nós recebemos a palavra de Deus tem encontrado lugar nos nossos corações para checar a rota que nós estamos seguindo como cristãos. Prossigo para o alvo. Quem que é o alvo mesmo? O prêmio da soberana vocação de Deus. Lembrando que soberana lá significa ascensional. Lembra o redemoinho transformador de Deus no livro de Jó. Vocação ascensional. Prossigo para o alvo. O prêmio da ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus.